Tudo bem, gente? Boa tarde. Que alegria estar aqui com vocês. É muito bom estar aqui com vocês. Sob nenhuma circunstância, um dia eu imaginei estar aqui no NASP, falando, saindo da telinha e vendo vocês pessoalmente. Muito obrigada por estarem aqui nessa tarde comigo, com a minha família. A última vez que eu pisei nesse palco do Salão Nobre, antigo Salão de Atos, foi na minha formatura. Em dezembro de 2008, me formei aqui em Psicologia, recebi meu diploma e eu estava gravidinha de 5 meses do João. Então, eu não subi aqui sozinha, eu subi aqui com ele na barriga e eu volto agora aqui com ele 16 anos depois. Ele já é um moço e olha que coisa, eu estou aqui por causa dele. Porque se hoje vocês me conhecem, se hoje eu sou conhecida de alguma forma, é por causa dele. Então, deixa eu chamar ele para dar um oizinho para vocês, né? Vem cá, filho. Cadê a Melicinha? Eu queria que ela viesse também. Ai, meu amor, vem cá. A minha sobrinha linda, para vocês conhecerem, que é a beleza de família. Fala oi. Oi. E esse é o João, que estava na minha barriga, agora já está aqui maior que eu. Dá um oizinho. Oi. Não é tímido, parece, mas não é, viu? E eu estou aqui por causa dele. E o meu testemunho começa com essa parte. Muito obrigada, viu, meus lindos? Se eu precisar, eu chamo. Ela é minha assistente, minha ajudadora. Ontem foi bem intenso lá em Moema. Então, eu estou colhendo uns frutos dolorosos hoje. Então, eu vou ficar mais sentadinha, tudo bem? Eu costumo dizer que Satanás ele pode tirar a minha saúde, pode me enfraquecer, mas ele nunca vai tirar a minha fé. E aqui no NASP, anos atrás, eu ouvi o pastor Henry Feierabend pregar. Ele trabalhou mais de 70 anos para a obra de Deus, um homem de Deus. E ele falava assim, ele já idoso, já havia perdido uma perna para o câncer. E ele falava, perguntavam para ele, por que você não se aposenta? E ele falava, não, enquanto Satanás não se aposentar, eu não me aposento. Enquanto ele estiver trabalhando, eu vou estar trabalhando. Para quem você trabalha? Nós acordamos, começamos o nosso dia, fazemos nossas atividades, corremos atrás das nossas coisas. E no final do dia você pensa, para que eu trabalhei? Para quem que eu trabalho? Eu trabalho para Deus e eu quero muito continuar trabalhando para Deus. Enquanto Ele me der horas e forças, eu vou continuar trabalhando para Ele. Eu tenho um pouco de incômodo com o testemunho. E eu vou falar para vocês por quê. Sempre que eu ouço um testemunho, ouvia, Deus me curou, Deus operou um milagre na minha vida, e aqueles testemunhos que são lindos, né, que às vezes as pessoas nos mandam, assiste esse testemunho, ele é muito lindo, e realmente fortalece a nossa fé, milagres fortalecem a nossa fé, mas eu ficava pensando, e alguém que está ouvindo esse testemunho e não alcançou um milagre? E alguém que está ali e também teve fé e também orou, mas perdeu alguém que amava para uma doença? Alguém que não recebeu uma cura? O que será que essa pessoa está sentindo? E hoje eu me lembrei disso quando eu acordei. Eu não tinha programado falar disso, mas o Espírito Santo me impressionou, porque eu falei esse verso bíblico. Foi a primeira vez que eu apareci no Instagram para falar da minha doença, eu citei esse verso, que é Apocalipse 12, verso 11. Ele tem um contexto da volta de Jesus, da perseguição aos fiéis e da fidelidade deles diante dessas perseguições. Mas naquele momento ele falou muito forte ao meu coração. Porque a Bíblia é assim, a gente pode usá-la para a nossa vida. Pode e devemos
usá-la para a nossa vida. Então, apesar dele ser de um contexto próximo à volta de Jesus, ele falou muito comigo naquele dia. E eu gostaria de ler para vocês. Que ele diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. E aí, ali no rodapé da Bíblia, o comentarista diz assim: os cristãos vencem mediante a fé na morte e ressurreição de Cristo, que os liberta do medo de morrer e os capacita a dar um testemunho destemido. Dar um testemunho destemido em face à morte. Ter paz diante de um diagnóstico difícil. Ter paz e não ter medo. É disso que eu queria falar um pouquinho com vocês hoje. Porque a verdade é que o mundo está nos observando. O mundo está observando como os cristãos reagem diante da dor e do sofrimento. Porque uma vez que somos cristãos e seguimos a Jesus, como nós devemos reagir diante da dor e do sofrimento? Como Jesus reagiu diante da cruz? Ele não queria passar por aquilo, é verdade. Ele disse: Senhor, se possível, tira de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus não blasfemou, Jesus perdoou na cruz, Jesus ficou em silêncio. E nós, cristãos, nós não devemos temer a morte, porque é um piscar de olhos. Nós temos a eternidade à nossa frente. Nós nos entristecemos, choramos, isso faz parte. Mas nós não podemos nos desesperar, porque nós temos a garantia da vida eterna. Mas antes de começar minha história, como eu contei no começo, vocês estão aqui, me conhecem, por causa de histórias do João. É ou não é? Eu comecei ali no Instagram. Primeiro ele começou contando historinhas bíblicas, usando os Legos como cenário. E eu, muito tímida, não aparecia nesse momento. Mas as mães começavam a perguntar: como que esse menino sabe tanto da Bíblia? Como que ele conhece tanto? Eu queria tanto saber explicar para minha filha tal coisa e eu não sei. Você poderia me explicar? E eu vi ali uma demanda de mães que precisavam de ajuda. Eu me vi num lugar confortável, apesar da minha timidez, do meu sentimento de incapacidade. Eu vi que elas precisavam de ajuda. E eu pedi para que Deus me capacitasse, para que Ele me ajudasse, para que eu pudesse ajudar outras pessoas, para que eu pudesse ajudar aquelas mães. E eu comecei ali a responder perguntas, a conversar com elas, com muita timidez, me sentindo muito incapaz. Mas deixa eu contar um segredo: nós somos incapazes, totalmente. É Deus que nos capacita quando nós nos colocamos nas mãos dEle. É Ele que nos capacita, é Ele que nos orienta. Quanta coisa eu aprendi para poder ajudar outras pessoas, para poder responder vocês, para poder estar ali. Vocês falam: Simone, você me abençoa tanto, você fala de uma forma tão fácil de entender, eu compreendo tanto quando você explica, você já abençoa a minha vida de tantas formas. E eu penso: Senhor, ela não sabe o quanto ela me abençoou. Porque para estar ali, para falar de Deus, eu tinha que ter um relacionamento próximo dEle. Eu tinha que ter feito o meu devocional. Eu tinha que ter feito o meu culto pessoal. Eu tinha que ter tido o meu relacionamento com Ele. Para então isso poder extravasar para fora. Eu não conseguia estar ali se eu não tivesse tido o meu momento com Deus. Até hoje eu não consigo fazer isso. E eu sempre disse, não sei se vocês se lembram: olha, eu só apareço quando eu tenho alguma coisa para falar. Senão, simplesmente, não vou ficar aqui, preenchendo. Então, eu fui muito abençoada. E Deus é maravilhoso, porque quando nós cuidamos das coisas dEle, quando nós trabalhamos para Ele, Ele cuida das nossas coisas.
Ele luta, Ele trabalha por nós. Para quem você trabalha? Trabalhem para Deus. Com o que você tem nas mãos, com o talento que você tem. Usem para Deus. Todos nós temos alguma coisa que nós podemos entregar para Deus. E conforme nós vamos usando, Deus vai ampliando. Deus vai ampliando os nossos dons, os nossos talentos. Ele vai ampliando as pessoas que nós vamos alcançando. Porque quando nós somos obedientes em um nível, Ele vai nos colocando em outro. E Ele vai nos colocando em outro. O Histórias do João começou com 500 seguidores, família e amigos. E ele foi crescendo, nós fomos trabalhando, fomos sendo obedientes. E hoje eu estou aqui diante de vocês. Mas o preço para estar aqui é alto. Se eu estou aqui hoje com vocês, é porque eu tenho enfrentado uma luta há 2 anos e 3 meses. E dessa luta árdua, nasceu esse devocional. E escrever é colocar um pouquinho do nosso coração no papel. E nesse devocional tem muito do meu coração e do que Deus trabalhou nele. O preço para eu estar aqui hoje é um câncer em estágio 4, com metástase. Enquanto eu falo para vocês, eu tenho 6 tumores no abdômen, do tamanho de um limão, e vários espalhados, pequenos espalhados por todo o meu abdômen. Ele é sensível, ele é dolorido, e já me deu muito trabalho. O preço para esse devocional nascer foi alto. Mas eu pedi para Jesus, eu pedi para Deus que eu queria ter uma vida com significado. No ano de 2023, todos os anos, quando vai chegando no final do ano, por exemplo, agora, eu já estou em oração pedindo a Deus uma palavra para o meu próximo ano. E eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou vendo o que Deus vai falando ao meu coração. E naquele ano de 2023 não foi diferente. Estava chegando no final do ano de 2022 e eu comecei a orar, Senhor, qual vai ser a minha palavra de 2023? E Deus me deu a palavra significado. Uma vida com significado. E eu pensei, que lindo, que bonito, Senhor. E eu não imaginava o quanto aquilo seria importante para mim nos meses seguintes. Uma vida com significado. E eu me lembro nitidamente de orar no dia 1º de janeiro de 23, que eu queria ter uma vida com significado, que eu queria trabalhar para Jesus, que eu queria levar Jesus para as pessoas, mesmo que o custo fosse muito alto. Essa foi a minha oração. Porque eu havia entendido naquele momento que o sucesso tem a ver com você, mas uma vida com significado tem a ver com outras pessoas. Não há nada de errado em ter sucesso. Eu desejo que você tenha sucesso em todas as áreas da sua vida. Mas o sucesso tem a ver com você. E uma vida com significado tem a ver com outras pessoas. E não há nada mais triste. A maior tragédia da vida é você olhar para trás e perceber que gastou tempo em coisas que não importavam. Diante disso foi a minha oração. Senhor, eu quero ter uma vida com significado. Uma vida que eu possa levar Jesus para as outras pessoas. Porque isso é ter uma vida com propósito. É levar Jesus para as outras pessoas. Apenas as pessoas estarão no céu. As coisas, os nossos bens são legais, é importante, é bom, é satisfatório nós termos coisas e Deus nos abençoa para termos. Mas só as pessoas estarão no céu. E por elas vale a pena usarmos o nosso tempo. Não é à toa que eu demorei 28 horas para chegar aqui. Porque vocês valem a pena. Eu orei por vocês. Vocês oram por mim, mas eu oro por vocês também. E eu desejo que vocês tenham uma vida com significado, com propósito. E nada vai preencher mais o coração de vocês do que levar Jesus para as pessoas. Do que você ouvir de alguém, muito obrigado, eu estou mais próximo de Deus por sua causa. Eu entendi tal assunto da Bíblia que era tão difícil para mim, hoje eu entendo. Muito obrigada,
porque eu estou mais próxima de Jesus. Eu tenho vontade de ler a Bíblia. Eu voltei a orar. Ontem uma moça foi em Moema e na hora das assinaturas, ela me falou, tem 11 anos que eu não pisava na igreja. E eu vim aqui hoje só para te ver. E eu conversei um pouquinho com ela e eu falei, não pare de vir à igreja. Você veio hoje, continue vindo. Venha novamente. E ela me prometeu que continuaria vindo. É muito especial levar pessoas para Jesus. Nós temos um grupo que é muito especial para mim, se chama Resgatador. É um grupo que nasceu do Instagram. Quando eu anunciei que faria um grupo de mentoria para estudos da Bíblia, com um pastor amigo meu, Douglas, muitas mulheres entraram. Algumas ficaram até hoje, e nós formamos uma amizade muito linda. E nesse grupo tem a Janaína, e a Janaína se batizou depois que eu dei estudos bíblicos para ela. Ela foi a primeira pessoa a se batizar, quando eu comecei a dar estudos bíblicos a partir do Instagram. E foi muito emocionante assistir o batismo dela online. Eu imagino pessoalmente, eu teria me acabado em lágrimas. Então, use o que você tem para Jesus. Aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você sabe que faz bem. Dedique a Ele. Fala, Senhor, eu quero dedicar isso para Ti. Eu quero que o Senhor amplie esse meu dom, esse meu talento. Se você acha que não tem, peça para Jesus te mostrar, porque você tem algo que você faz bem. Ou você cozinha bem, ou você tira fotos, ou você faz vídeos, ou você é boa de ouvir. Ouça as pessoas estão precisando serem ouvidas. Ore pelas pessoas, tenha um ministério de oração. Distribua versinhos bíblicos. Indique pessoas para dar estudos bíblicos, se você não sabe. Eu tenho alguém que pode estudar com você, e você indica aquela pessoa, mas faça algo para o reino. Faça algo que dure. Faça algo para levar pessoas para a eternidade. Porque só o reino é eterno. Então, naquele ano de 2023, eu orei, pedi para Deus uma vida com significado. Em agosto, dia 22 de agosto, eu fui para o hospital com muitas dores abdominais. Eu já vinha sentindo essas dores há 6 meses. E eu achava que era coisas normais da vida. Porque nós temos essa mania de normalizar sintomas. Eu estou cansada porque o dia foi difícil. Eu estou com dor nas costas porque eu peguei peso. Eu estou com indigestão, mas é aquilo que eu comi ontem. Não normalizem sintomas. Procurem um médico. Eu fui diagnosticada no dia 22 de agosto com câncer de ovário de baixo grau, aos 38 anos, sendo saudável, praticando atividades físicas, não fumo, não bebo, sempre fui ativa. E esse câncer apareceu. E já era final do dia, quando eu recebi o diagnóstico, o médico veio ao quarto, sentou assim na maca e falou aquilo que ele não queria falar. Você tem um câncer e já tem metástases. Nós vamos fazer uma tomografia de corpo inteiro amanhã. Conversamos um pouco, seguramos as lágrimas, eu e meu marido, e ele saiu da sala. E ele saiu da sala, e eu entrei numa montanha-russa e fui direto para o fundo do poço. Eu chorei muito, eu desabei, e eu chorei, eu chorava. O Fred me pegou no colo, assim, como um bebezinho. E aquele choro, aquele soluço, que não conseguia me controlar. E o Fred ali do lado não, né, comigo no colo. E aí o choro foi passando. E a primeira coisa que eu pensava era, eu não vou chegar no Natal. Isso era agosto. Eu pensava, eu já tenho muitas dores, eu já tenho metástase, eles vão me mandar para o paliativo, não tenho o que fazer. Como que eu vou contar isso para o João, então com 13 anos? Como que eu vou contar isso para os meus pais? O meu marido não merece passar por isso. O Fred perdeu a mãe dele aos 16 anos com câncer de mama. Ele acompanhou 5 anos da mãe dele tratando dessa doença.
E foi muito duro para ele. Ele tinha a idade do João quando a mãe dele faleceu. E ele sente saudades da mãe todos os dias. Não tem um dia que ele não se lembre dela. No casamento da minha cunhada, Lohane, ele chorava. Eu, Fred, tudo bem, né? A irmã, a caçulinha, ele ama, né? Mas ele estava chorando muito. Falei, amor, se controle. Já está feio, né? Já tinha umas 5 pessoas trazendo lenço para ele. Por que você está chorando tanto? Ele, eu estou lembrando da minha mãe. Eu queria tanto que ela estivesse aqui. Quando o João nasceu, eu queria tanto que ela estivesse aqui. Ela ia ser louca com o João. Ela ia ser apaixonada por ele. E eu sei o quanto a mãe fez falta para ele, quantos momentos ele queria ainda viver ao lado da mãe dele. E isso foi muito difícil para mim. Imaginar que talvez meu filho não viveria momentos comigo. E que talvez passaria a vida com esse sentimento. Eu queria tanto que minha mãe estivesse aqui. E ali no fundo do poço é aquele lugar escuro, desprovido de vida, de luz. Não há livros no mundo que te preparem para passar uma noite no chão batido do poço. E ali eu orei para Deus. E eu falei, Senhor, que a minha dor tenha propósito. Que eu não sofra em vão. Eu posso sofrer, porque nesse mundo nós passaremos por dificuldades, por aflições. Mas tenha um bom ânimo. Eu não quero que a minha dor seja em vão. Senhor, eu não quero sofrer por sofrer. Me dê um propósito. Que eu possa ajudar alguém. Que tudo isso... Eu sei que o Senhor pode transformar o mal em bem. Então, transforma esse mal que chegou na minha vida em bem. Que possa ajudar alguém. Então, depois daquela noite e dessa oração, eu tive uma paz que excede todo entendimento e que eu carrego comigo até hoje. Essa música que nós cantamos aqui, eu tenho paz. Em Cristo eu tenho paz. Em meio às tempestades, seguro e escondido, eu tenho paz. Nós temos paz em Jesus? Você tem paz em Jesus? Nós temos que ter paz, porque Ele prometeu nos dar. Ela não vem de nós, ela é dEle. É Ele que nos dá. Não vem de nós. Não acha que você vai ter paz por você mesmo. Você precisa estar em relacionamento com Jesus e pedir para Ele essa paz. E Ele vai te dar, porque Ele é bom. E Ele ama você. E aí eu acordei já... Acordei não, porque eu não dormi, né? Aquela noite. Pela manhã fiz mais exames. Ainda fiquei no hospital o dia todo. À noite fui para casa. E fomos conversar com o João. E... tem um fato muito que eu acho curioso. Inclusive, o devocional se chama Querido Jesus, em homenagem ao João, que desde que aprendeu a orar, ele fala, Querido Jesus, e fazia a oraçãozinha dele. E no final da oração, ele sempre terminava com a seguinte frase, Querido Jesus, volte logo, antes da gente ficar velho, doente ou morrer. Amém. Todos os dias. Jesus, volta logo, antes da gente ficar velho, doente ou morrer. E agora eu tinha que contar para ele que a mãe dele estava doente. E sempre que eu tinha alguma coisa, que eu estava mal, que eu, sei lá, uma gripe, qualquer coisa, ele falava, mas não é câncer não, né, mamãe? Não, filha, é só uma gripe, imagina. Eu não sei por que ele tinha isso na cabeça, porque ele já tinha ouvido falar, né, que câncer é ruim. E naquele dia eu ia ter que contar para ele que eu estava com câncer, com metástase, de difícil tratamento. A gente foi dando em doses homeopáticas. Até hoje, a gente vai dando em doses homeopáticas. Ele brincou ontem que ele só ficou sabendo de algumas coisas quando eu contei para o pessoal lá de Moema.
por que você não me contou isso? Eu poupo ele o máximo que eu posso. Então, eu fui para casa, conversamos com ele, eu não chorei, eu fiquei calma, eu estava em paz, e ele entendeu, ele recebeu também em paz, porque desde o momento do diagnóstico, eu orava por ele, para Deus estar com ele, com meus pais, com meu irmão, com a nossa família. E o João recebeu e falou, não, mamãe, mas você vai ficar bem, vai ficar tudo bem, isso aí vai passar, não é sério. E até hoje ele encara dessa forma, de que vai ficar tudo bem. E a fé dele é linda, é a fé que nós devemos ter. Meus tios contaram para os meus pais vieram ficar com a gente, e logo depois do diagnóstico, então, eu fui para a oncologia, e a primeira coisa que eu tive que fazer foi uma cirurgia. O tumor de baixo grau de ovário, ele é um câncer silencioso. Ele é um câncer que, infelizmente, quando você descobre, ele já está avançado, e você só descobre por causa dos sintomas da metástase, que normalmente vão para o peritônio. Então, o peritônio fica muito inflamado, muito inchado, ascite, né, que é o acúmulo de líquido no abdômen, e as dores devido às massas tumorais, e só por isso você descobre. Não há um rastreio eficaz para o câncer de ovário. O Papa Nicolau não detecta câncer de ovário, viu, mulheres? Eu recebi muito essa pergunta, mas você não fazia o Papa Nicolau todos os anos? Papa Nicolau, ele rastreia câncer de colo de útero. O câncer de ovário, não existe um exame eficiente e próprio para ele. Você pode fazer um exame de sangue, chamado CA-125, que pode mostrar alguma alteração, mas ele também pode apontar para endometriose. Então, ele não é certo, mas ele pode mostrar alguma alteração e o médico pode investigar. Um ultrassom transvaginal também pode ajudar, mas eu havia feito 6 meses antes por causa das dores que eu já estava sentindo. E mesmo assim, eles não viram. Então, é uma doença ainda muito desafiadora para os médicos. Ainda não há um tratamento muito eficaz para os tumores de baixo grau, que são tumores que crescem lentamente e não respondem bem a tratamentos convencionais, como quimioterapia, terapias-alvo. Ele simplesmente é como se nada tivesse acontecendo. Então, a terapia, o tratamento convencional é ir para a cirurgia e tentar remover esses tumores. Então, eu fui para a cirurgia em outubro, logo depois que descobri. A médica fez a cirurgia e abriu e me fechou, porque não havia nada para ser feito naquele momento. Eu tinha um tumor de 9 centímetros aqui perto do baço, naquele momento, e muito aderido ao intestino, ao baço, e não dava para ser retirado. Fora os outros milhares pequenos, espalhados. Então, ela fechou e me mandou para a quimioterapia. Mesmo sabendo que a quimioterapia para os tumores de baixo grau não respondem bem, é o que a medicina tem para oferecer. É o tratamento convencional. Então, eu fui para a quimioterapia, mesmo sabendo que talvez não funcionaria muito. A médica falou, nós precisamos tentar. 15% dos tumores de baixo grau, às vezes, respondem. Então, vamos. Fui para a quimioterapia. Perdi os cabelos, perdi as forças. E muitas vezes Deus tem que tirar algo de nós para que nós possamos dar valor. Porque quando eu voltei da quimioterapia, eu não aguentava ficar de pé. Eu não aguentava andar. As minhas pernas pareciam de papel, eu não tinha força nas pernas. E eu me lembro de querer ir ao banheiro, não queria pedir ajuda, o pessoal estava lá embaixo, eu estava em cima, e aí eu me agachei assim no chão e fui engatinhando, igual bebezinho, para o banheiro. E voltei engatinhando para a sala, e eu ficava olhando para o relógio, esperando o tempo passar. Porque o tempo não passava, e eu não tinha forças para nada.
As minhas mãos não respondiam, eu passava o dia deitada. E os primeiros 5 dias de minha quimioterapia é desumano. Eu não conseguia beber água, a água não descia, eu tentava beber um gole de água, eu tinha muito enjoo. Aí minha amiga colocava limão na água para ver se eu conseguia tomar um pouco de água. Nós temos tudo como garantido. Eu tenho certeza que você bebe água e fica de pé, sem dificuldades. E não agradece por isso, porque nós temos tudo como garantido. Mas tudo é bênção. Você levantar hoje é bênção. Você conseguir beber água é bênção. Você andar é bênção. Tudo é bênção. Nós precisamos ajustar as nossas lentes, enxergar tudo como bênção, tudo como milagre. Nós precisamos ser mais gratos às coisas que nós temos, que nós podemos fazer. Tantas pessoas não conseguem fazer o básico. E nós, muitas vezes, nem lembramos de agradecer. Hoje, quando eu bebo água, eu agradeço tanto. Quando eu fico de pé, quando eu consigo andar bem, eu fico tão feliz. Quando eu tenho energia, quando o dia passa rápido. Tudo é bênção. Ajuste a sua lente. Seja mais grato por todas as coisas. A gratidão traz paz. A gratidão, ela traz outra perspectiva para a nossa vida. Quando nós somos mais gratos, nós paramos de reclamar. Nós somos muito reclamões. A gente reclama de tudo. A gente reclama quando chove, a gente reclama quando está calor, aí a gente reclama disso, reclama daquilo. Nós precisamos reclamar menos e agradecer mais. A gratidão, ela é fundamental para a nossa vida, porque a gratidão, ela incomoda o inimigo. Quando nós somos gratos, quando nós louvamos a Deus em meio à tempestade, o inimigo se afasta. O inimigo não tem poder sobre um cristão que louva a Deus em meio às tempestades. Nas tempestades da vida, não prestem atenção no vento, na água, no barquinho tripidando. Fixe os olhos em Jesus. Olhe para Jesus. Não olhe para a tempestade, olhe para Jesus, porque Ele sempre está ali do seu lado. Eu fui para aquele fundo do poço, mas eu não saí sozinha. Eu saí porque Jesus me tirou. Eu saí porque Ele me tirou de lá. A mão dele está sempre estendida para nos tirar de qualquer poço. Como eu disse, o mundo está observando como nós reagimos em meio ao sofrimento. Porque não é uma questão de, será que eu vou sofrer? Será que eu vou passar por alguma tragédia? Não, a questão é quando e como. Porque o sofrimento é certo. O sofrimento é certo nesse mundo. Nós não devemos ser pegos de surpresa. Jesus não nos garantiu um mundo sem sofrimentos. Ele nos garantiu estar ao nosso lado em meio ao vale. O vale está lá, no Salmo 23. Mas o pastor está ao nosso lado. Ele está ao nosso lado. Deus não nos garantiu que nesse mundo nós não teríamos dificuldades. Mas Ele garantiu que em meio ao vale da sombra e da morte, Ele estaria conosco. Então, quando o sofrimento vier, e como ele vier, a pergunta é, como eu vou reagir? Eu vou refletir Jesus? Não se esqueçam disso. O mundo está observando vocês. Como vocês reagem diante da dor e do sofrimento. Hoje de manhã, eu acordei com Salmos 40 na minha cabeça. E eu li ele no Instagram, mas eu queria ler ele aqui para vocês. Prestem atenção. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Lembra do fundo do poço? A gente clama por socorro quando está lá, né? Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus.
Muitos verão essas coisas. O mundo está observando. Muitos verão essas coisas. E temerão e confiarão no Senhor. Vocês prestaram atenção no que eu li? Quem que tira você do poço? Quem que coloca os seus pés sobre a rocha? Quem que firma os seus passos? Quem que põe um novo cântico nos seus lábios? Em nenhum momento dos Salmos fala que é você que faz isso. Eu saí do poço, eu me coloquei de pé sobre a rocha, eu firmei meus passos. Foi tudo Deus que fez. Ele te tirou do poço, Ele te colocou os pés sobre a rocha, Ele firmou os seus passos, Ele colocou um cântico novo nos seus lábios. Qual que era o seu papel? Está lá no começo do verso. Esperei confiantemente. O nosso papel não é fazer todas essas coisas. Quem faz isso na nossa vida é Deus. O nosso papel é esperar confiantemente. Não é esperar chorando, não é esperar desesperado, não é esperar sofrendo, não é esperar se vitimizando, se angustiando. É para esperar como? Não ouvi. Confiantemente. O nosso papel diante da dor e do sofrimento é esperar confiantemente, é confiar em Deus. Deus não é pego de surpresa quando tragédias assaltam nossa vida. Ele já estava lá naquele hospital quando eu recebi o diagnóstico. Ele não foi pego de surpresa, eu fui. Deus já havia me dado aquela palavra significado porque Ele sabia que eu ia precisar dela. Porque mais do que nunca eu ia querer ter uma vida com significado. O nosso papel é esperar confiando em Deus. Porque Deus está cuidando de todas as coisas. Não é de algumas coisas. Ele está cuidando de todas as coisas. Às vezes a gente lê corrido a Bíblia, né? E a gente perde esses detalhes importantes. Quando você para prestar atenção, no Salmo 51 de Davi, de arrependimento, é Deus que dá um coração novo para ele. É tudo Deus que faz. Não é a gente. Nós, sozinhos, não conseguimos fazer nada. Nada. Nós somos incapazes de qualquer coisa. Então, fiz a cirurgia, não pude fazer nada, fiz a quimioterapia, que também não resolveu nada, como nós já prevíamos. E, no final das contas, perder os cabelos foi o menor dos sintomas, diante de tudo dos outros sintomas. Então, começou o ano de 2024, o ano passado. E orando, confiando em Deus, eu senti que era o momento de parar com esses tratamentos convencionais, porque eles não estavam ajudando, eles estavam me dando sintomas terríveis. E uma madrugada, e toda vez que eu acordo de madrugada, eu falo, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Eu estou aqui. Quando você acordar de madrugada, não conte carneirinhos. Converse com o pastor. Combinado? Converse com o pastor. Senhor, o Senhor me acordou? O que o Senhor quer conversar comigo? As madrugadas são ótimas porque é silêncio. Não liga o celular. Conversa com o pastor. E eu senti muito forte que eu deveria vir para a clínica no Brasil, fazer o tratamento natural. Aquele tumor que, quando eu descobri, tinha 9 centímetros, ele já estava em 15 centímetros, com as quimioterapias. Parece que a quimioterapia foi adubo para ele. Porque a imunidade cai, o corpo não tem defesa, o tumor cresce. Faz sentido? Então, fui para a clínica natural, porque senti forte Deus falando ao meu coração que era isso que eu deveria fazer. Abandonei a quimioterapia, confiando em Deus, não por negligência, ela já não estava mostrando resultados.
E além de sentir que eu deveria ir para a clínica pela saúde física, nessa semana em que eu tomei a decisão de ir, e meu marido foi o primeiro a me apoiar, e ele chorou nesse momento, falou, amor, se você quer ir, se é isso que você sente no coração que você deve fazer, eu te apoio. Então, vai. Eu já conhecia a clínica de Jarinu, já tinha ouvido falar há muito tempo, minha amiga havia trabalhado lá, eu já havia escutado histórias de pessoas que fizeram um tratamento natural lá e alcançaram bons resultados e cura. Mas, para além da saúde física, Deus falou ao meu coração sobre a saúde espiritual. E Ele colocou no meu coração o desejo de escrever. Eu senti a forte impressão de Deus de que esse tempo lá, Ele ia trabalhar no meu coração. Perdão que eu tinha que liberar, mágoas que eu tinha que liberar. Porque não é só cura física que a gente precisa. Tem muitas curas que nós precisamos emocionais. De relacionamentos, de perdão, de amor. E eu precisava de algumas delas. E eu senti, quando eu fui, que eu deveria escrever. E que, primeiro achei que era um livro. Aí eu pensei, não, gente, não vou escrever um livro, Senhor. Vou escrever um livro, eu não sei escrever livro. E aí, antes de ir, veio na minha mente, devocional, você vai escrever um devocional. E desde o primeiro dia na clínica, eu comecei a escrever o devocional, querido Jesus. Eu não sabia se ele seria publicado, eu não sabia como seria, quando seria, quem iria comprar, essas não eram as minhas preocupações. O que Deus queria era que eu escrevesse, não só por mim, mas porque Ele sabia que eu ia alcançar pessoas que precisavam dEle. E a escrita foi a minha companhia ali, por 3 meses, 100 dias. Eu fui para ficar 30 dias e fiquei 100 para ir para a caminhada. Mas como eu não aguentava ir para a caminhada, e eu já estava acordada, e eu entrei nesse ritmo, eu acordava às 5 da manhã e ia estudar a Bíblia. Ia ler, orava, e ali eu já vinha várias ideias do que escrever, e eu ia anotando, e eu ia desenvolvendo, e assim nasceu esse devocional, que alguns já têm em mãos. Ele nasceu desse momento muito, muito íntimo, muito especial, que Deus me trouxe para o Brasil, não só para me trazer cura física naquele momento, mas principalmente para levar essa mensagem que tem no devocional até vocês. Eu não tenho dúvidas disso. Pelos relatos que eu já ouço, eu não tenho dúvidas disso. E então fiquei na clínica 3 meses, fiquei 40 dias em jejum de sucos, tomando 4 suquinhos ao dia. E foram dias difíceis, foram dias alegres, foram dias que eu vi pessoas queridas, mas foram dias desafiadores. Eu me lembro de um dia acordar com muitas dores, muitas dores. E foi bem no começo, lá pelo 10º dia na clínica, eu estava com muita dor. E eu não conseguia me mexer. E eu começava a questionar, será que eu fiz uma boa escolha? Será que eu fiz o certo? E está tudo bem a gente ter dúvida, mesmo quando a gente sabe que está sendo direcionado por Deus. Nós somos humanos. E eu falava, Senhor, está doendo muito. Eu tinha saudade de quem eu era. Eu tinha saudade de ter aquela energia. Eu estava ainda carequinha. Eu tinha saudade dos meus cabelos. Eu tinha saudade de tudo. Eu tinha saudade de acordar despreocupada de quanto tempo eu ia viver mais. De acordar despreocupada que eu tinha que tratar uma doença. Despreocupada de olhar e pensar, será que eu posso comer isso? Será que isso faz bem para mim? Acordar despreocupada em continuar vivendo. Eu tinha saudade disso. E, na verdade, todos nós temos que ter essa consciência. Eu não quero ninguém doente. A gente não precisa estar doente para ter esse pensamento de ter uma vida com significado. Porque a morte, estar diante da morte, nos faz valorizar muito a vida. Nos faz viver muito melhor.
nos faz valorizar cada momento como único, porque você não sabe se vai viver aquele momento de novo, se você vai ver aquelas pessoas novamente, se você vai poder abraçar aquela pessoa de novo, se você vai passar o próximo Natal com ela de novo. A morte nos dá essa perspectiva de brevidade. A gente olha para o relógio, para o ponteiro, e o tempo parece interminável, né? Os ponteiros, eles nunca param de girar. Eu gosto da ampulheta, porque quando você vira a areinha vai caindo. E uma hora ela para de cair. Uma hora a parte de cima seca. E o seu tempo acabou. E o que você fez com o seu tempo? Você amou, você cuidou das pessoas, você serviu, sem esperar nada em troca. Apenas por servir, porque esse é o nosso papel. Isso foi o que Jesus nos ensinou. Então, a perspectiva, pensar na morte não é ruim. Não é que é para ficar pensando, entendam. Eu vou morrer. Não é nesse sentido. Eu tenho um reloginho desfavorável que me faz pensar isso constantemente. Mas todos nós podemos e devemos refletir sobre isso. O que nós temos feito com o nosso tempo? Que uma hora vai acabar. Então, depois de ficar na clínica 3 meses, voltei para casa, continuei os tratamentos naturais em casa. Muitos de vocês viram. Todos aqui me seguem, certo? Levanta a mão. Tem alguém que está vindo com algum amigo, não sabe quem eu sou, está me vendo pela primeira vez? Não? Uma pessoa ali. Bonitinha. Seja bem-vinda. Então, vocês viram no Instagram, né, que eu postava lá minha alimentação, minha dieta crua, e eu vim empolgada, e eu estava ali firme, e fazia jejuns. Fui para outra clínica nos Estados Unidos em setembro, então eu voltei da clínica em julho, aqui do Brasil, fiquei julho, agosto na minha casa, setembro fui para outra clínica no Alabama, fiz mais um mês de tratamento natural lá, e em outubro repeti os exames, aquela massa que tinha 15 centímetros, depois de 6 meses de tratamento natural intenso, tinha 14 centímetros. Pouco, eu falei com a minha médica. Mas qual que foi o milagre? Ele não cresceu. De 9 centímetros, ele tinha crescido para 15 com quimioterapia. E com o tratamento natural, ele estabilizou. Eu nem conto esse 1 centímetro que ele diminuiu. A questão é que ele não cresceu. Ele não cresceu, não surgiram novos. Pela primeira vez, eu consegui estabilizar a doença. E eu fui para uma nova cirurgia. E esse foi um dos momentos difíceis. Porque, como ela já havia me visto 1 ano atrás, ela já sabia que meu intestino estava cheio de tumores. São vários tumores do tamanho de grãos de feijão, para vocês entenderem. Em todo o intestino, em todas as alças intestinais. E ela falou, Simone, eu vou fazer o possível para tirar esse tumor, tirar tudo o que eu puder. Só que existe uma chance muito grande de você perder todo o intestino. E foi muito difícil para mim. Porque eu teria que viver com uma bolsinha de colostomia para sempre, a partir de então. E eu não sou uma pessoa disciplinada. Eu falava, Senhor, eu não tenho condições de ter uma bolsinha de colostomia. E eu chorei muito. Quando eu fui para a enfermeira fazer as marcações, porque durante a cirurgia, pensa, era um corte aberto de 40 centímetros do alto a baixo. Então, a marcação para a bolsinha de colostomia já tinha que estar ali, para a médica saber aonde colocar, né, essa saída. Então, eu fui fazer as marcações e eu chorava. E a enfermeira conversava comigo e eu falava, não, eu já falei com a médica que eu não quero, que se tiver que tirar o intestino, eu não quero que tire nenhum tumor, porque eu prefiro ficar com tumor do que perder o intestino. E eu chorava. E ela falava, calma, Simone, você pode ter uma vida muito boa, uma vida normal. E me mostrou Instagrams de mulheres que tinham a bolsinha, que engravidavam, que tinham filhos, que iam à praia, que faziam corrida.
Ela falou, é uma vida normal, você vai aprender a lidar e vai ser muito bom, você vai ficar sem tumor e tudo. E aí eu fiquei com aquela marcação e fui para a cirurgia. Meu marido muito tenso e eu também. E, além de tudo, aquela massa. Também ainda tinha que fazer a esterectomia, que é a retirada do útero, ovários, porque eu ainda não havia feito. E aí eu fui para a cirurgia, orando e confiando em Deus. E eu saí da cirurgia, imagina, a primeira coisa que eu fiz foi tatear a barriga e ver se a bolsinha estava lá. Não seria uma bolsinha a princípio, seria apenas uma cânula, assim, né? Mas não estava lá. E eu agradeci muito a Deus. Eu ainda tinha intestinos. Eu ainda ia poder ir ao banheiro. Lembra que eu disse? Nós temos tudo como garantido e tudo é bênção. E ir ao banheiro é muito bom. É ou não é? Ou você ter que sair com uma bolsinha. Porque naquele período de 1 mês, eu fiquei pesquisando. E eu pesquisei também o lado ruim. Porque eu sabia que tinha um lado ruim. Quando a bolsinha enche, e aí você fica com aquela bolsinha aqui do lado, aí você tem que ir no banheiro trocar, e aí eu via mulheres trocando no avião, trocando em banheiro público, eu pensava, meu Deus, Senhor, me ajuda. Então, eu agradeci muito a Deus por ainda ter intestinos e poder ir ao banheiro. Só que, ao mesmo tempo, eu não sabia o resultado da cirurgia. E eu fiquei um pouco tensa. Então, a médica veio, depois que passou a anestesia, falou comigo. E ela falou, Simone, tirei tudo que dava para tirar. Tirei tudo. Útero, ovários, trompas, apêndice, tirou metade de mim. Tirou aquele tumor de 14 centímetros. E ela falou assim, engraçado, ele estava mole, como se fosse uma gelatina. E no ano anterior, ela não conseguiu tirar, ele era rígido e estava aderido aos órgãos. E ela falou assim, eu tirei facilmente. Ele só estava mole, engraçado, parecia como morto. Eu postei esse vídeo na época. Ele estava como morto. E nós louvamos e nós agradecemos muito a Deus por mais esse milagre. Só que se passaram 40 dias. Pela primeira vez depois da cirurgia, minha barriga tinha murchado. E eu estava tão feliz. Eu estava tão grata, porque havia sobrado apenas os tumores pequenos. E aí eu pensei, com tratamento, a gente estabiliza, vai dar tudo certo, mas não foi bem assim. 40 dias depois, todos os sintomas voltaram, a minha barriga voltou a inchar, as dores voltaram violentamente, porque a cirurgia também tem esse risco, né? Ela espalha muito a doença. Em janeiro desse ano, estava com muitas dores, a barriga enorme como nunca, tirei 2 litros, drenei 2 litros de fluidos, de líquidos da barriga, e a doença continuava crescendo, tumores voltaram a crescer. Na tomografia de abril, mostrou novos tumores grandes. E aí foi um momento muito difícil. De abril até agosto foram momentos muito difíceis. Por isso que eu estar aqui hoje também já é um milagre. Porque não era para eu estar aqui. Eu tive uma infecção no peritônio, eu fiquei muito mal, muito debilitada. Nessa tomografia mostrou-se novos tumores crescendo. Eu tive 2 crises de ansiedade muito fortes, em que eu não conseguia respirar, eu só chorava, chorava, chorava. E o ar não vinha, o ar não entrava, o João estava comigo. Chamamos a ambulância e eu fui apresentada à crise de ansiedade, que eu não sabia como era até então. E o ar simplesmente não entra, você não consegue respirar. É uma coisa horrorosa e eu sabia que, eu imaginava que eu estava com algum problema no pulmão, alguma embolia, alguma coisa estava acontecendo, porque eu não conseguia respirar. Mas era uma crise de ansiedade devido a tudo que eu estava passando ali naquele momento. Fui para uma nova cirurgia agora em maio. E, novamente, 40 centímetros de cima a baixo. Muitos tumores. E dessa vez ela não conseguiu tirar nada.
Estava tudo muito, muito aderido, muito espalhado. E, a partir de então, ela me colocou no paliativo, para eles cuidarem de mim, das minhas dores. Eu estava com muitas dores. Eu, desde abril, estava com remédios fortíssimos para dor, todos os dias, a cada 5 horas, opioides. Era a única coisa que aliviava a minha dor. E eu não queria ficar tomando aquilo, mas eu não tinha opção. Não tinha outra coisa que aliviasse as minhas dores. Essa cirurgia foi na segunda-feira e foi um golpe para nós, porque ela não pôde tirar nada. Me fechou de novo, voltei para casa na quarta-feira. Na quarta-feira de madrugada, eu acordei com um sonho. E esse sonho está descrito no último capítulo do devocional. Mas eu entendi naquele sonho, vocês vão ler lá, eu havia entendido que Deus ia restaurar a minha saúde. Eu acordei, pedi para Deus, Senhor, me explica esse sonho, o que ele significa? E Deus foi trabalhando na minha mente, no meu coração, e eu fui entendendo o significado do sonho. E eu levantei e fui para a sala, porque eu queria continuar naquela presença de Deus. Era 4 da manhã. Eu tenho isso escrito na minha Bíblia. Foi uma das madrugadas que parecia que eu estava no céu. E Deus continuou falando comigo através de 2 Crônicas, capítulo 20, com a história de Josafá. Eu sou o Senhor, eu luto por você. É Ele que luta por nós. Eu não luto sozinha. E o meu sonho foi se desenrolando ali e Deus confirmando para mim tudo do meu sonho através de 2 Crônicas, capítulo 20, com a história de Josafá. Cada parte era um paralelo com a minha história. Isso está tudo descrito ali no último capítulo. E eu entendi que Deus ia restaurar a minha saúde, e eu fiquei confiante. Na noite seguinte, eu passei a noite em claro, com dores horrorosas, com muita náusea, com muito enjoo. Nada passava, eu não conseguia engolir nada, tudo eu vomitava, e uma dor muito forte. Era angustiante, e pela primeira vez eu falei, Senhor, eu não aguento mais, eu desisto. Me leva porque eu não quero viver assim mais. Eu não tenho condições de continuar vivendo assim. Com dores, à base de opioides, sem conseguir andar direito, sem ter qualidade de vida, com muitos sintomas. E naquela madrugada eu fiquei desesperada. Meu marido tentava de tudo, e eu muito, muito ruim, eu chorava, e tudo acontecendo, meus pais estavam ali, tentavam ajudar, mas não tinham o que fazer. 6 da manhã, eu falei, Fred, isso não vai passar. Não passou a noite inteira, não vai passar agora. E eu com aquele corte de uma cirurgia de 40 centímetros, feita há 3 dias atrás. Chamamos a ambulância, fui para o hospital com a ambulância, chegando lá, fiz uma nova tomografia, e viu-se que eu estava com o intestino obstruído. Tinha um nó no meu intestino, bem abaixo do estômago, nada passava. Por isso, tantas náuseas. E realmente nada ia resolver. O meu estômago estava cheio de líquido, cheio do que eu havia comido naquele dia, do que eu havia bebido naquele dia, nada descia, estava fechado, porque os tumores, eles não invadem o órgão, mas eles ficam acoplados na parede, e eles pesam nas alças intestinais. E foi o que aconteceu, e logo depois de uma cirurgia, imagina, as coisas não se acomodaram ali muito bem, o intestino bloqueou. E aí eu levei um susto, falei para o médico, mas eu vou ter que ir para outra cirurgia? Eu acabei de fazer uma cirurgia, eu estava com 40 grampos na barriga. E ele falou, não, nós vamos reverter com remédio, vai dar certo. Fiquei internada, fiquei 8 dias sem beber água, nem água eu podia beber. Molhava os lábios com gelo, uma sonda nasogástrica para retirar tudo aquilo do estômago, assim que eu cheguei no hospital, e foi aí que eu tive alívio. Eu sofri para colocar aquela sonda. Eu não sei se tem alguma enfermeira aqui, mas, olha, é doloroso. Passa um gelzinho ali naquela sonda e põe pelo nariz e o negócio desce. Eu falei para a enfermeira, mas você vai me dar uma anestesia para colocar isso no meu nariz? Ela, não. Aí eu, que legal, né? Mas vai ser muito bom, você vai sentir alívio. Vai ser muito bom.
Aí vieram duas, uma tinha que segurar meu braço, porque a minha vontade era arrancar a mão dela do meu nariz. E o João e o Fred ali assim, ó. Tadinhos. Quem acompanha sofre. Quem acompanha sofre. Mas ela colocou a sonda e aquilo me deu muito alívio quando tudo aquilo começou a sair, encheu uma bolsinha que estava aqui do lado. Ela, tá vendo? É por isso que você estava passando tanto mal. Então, ali eu fiquei 7 dias e foram dias que eu tive paz, que eu tive tranquilidade, que eu fiquei orando, eu fiquei com meu marido ficou comigo todos os dias. E aquele sonho me sustentou. Deus sabia que eu precisava daquele sonho. Ele me mandou o sonho na madrugada de quarta-feira, porque Ele sabia que da madrugada de quinta-feira em diante, se eu não tivesse aquele sonho de que Ele restauraria a minha saúde, eu teria desistido. E eu perdi muito peso, porque foram 7 dias sem comer, eu já estava muito magra, eu fiquei mais ainda, quase 45 quilos, perdi massa magra, perdi gordura, fiquei muito fraca, fiquei 15 dias no hospital, voltei para casa quase final de junho, e precisava ganhar peso, não conseguia comer, me afastei das redes sociais um pouquinho, porque eu precisava muito, muito cuidar de mim naquele momento, e eu não tinha forças para mais nada. Minha família veio às pressas, porque parecia uma despedida. E isso é muito duro, né? A despedida. Porque com a morte, o sofrimento é de quem fica. Quem fica sofre. E eu não queria que eles sofressem. Eu não queria que meu filho sofresse. E quem fica sente saudades. E eu não queria que eles tivessem saudades. Eu nunca perguntei por quê. Por quê, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Eu só não queria que as pessoas que me amassem sofressem. Esse é o meu sofrimento. Que as pessoas que me amem sofram. Então, eu voltei para casa, cuidei, fui comendo aos pouquinhos, fui tentando restabelecer as forças. A minha cunhada estava lá, me viu bem magrinha, bem esquelética. E hoje ela me viu e falou assim, tá gordinha, hein, cunhada? E chegou agosto, eu ainda estava bem fraca, fui para a Califórnia levar o João. O João está morando lá agora, fazendo ensino médio, e eu achava que eu não ia chegar lá. Eu falava, Senhor, me deixa chegar pelo menos em agosto, eu quero tanto levar o João para a escola. Eu quero tanto ver ele lá. E eu fui. E eu vivi coisas que eu achei que não ia viver. Eu achei que eu não ia chegar nesse Natal de novo. Eu estou sempre com uma coisa com o Natal. Senhor, esse ano acho que eu não chego no Natal, mas agora eu acho que eu chego, está faltando um pouquinho. Então, agora em outubro fiz uma nova tomografia, a doença continua progredindo, tenho 6 tumores muito grandes na barriga, mas eu continuo trabalhando. Eu continuo trabalhando para Deus, porque isso traz propósito não só para a minha vida, para de todos nós. E Jesus nos ensinou a trabalhar em meio à dor. Ele nos ensinou, está doendo? Trabalhe. Quando seu primo João Batista morreu, Jesus ficou muito triste. Ele queria ficar sozinho, ele queria orar, ele foi para longe, falou para os discípulos, eu vou para longe um pouco, eu vou orar. Era o lado humano de Jesus, era seu lado sensível. Seu primo havia morrido de uma forma trágica. Você pode ler esse relato em Mateus capítulo 14, que Jesus se afasta e ele vai orar, porque ele está triste. E para os discípulos poderia parecer uma perda, poderia parecer que o reino estava perdendo. Como pode João Batista ser morto desse jeito? E Jesus vai para longe, ele quer ficar triste, ele quer se afastar, só que uma multidão segue Jesus. Uma multidão quer vê-lo, uma multidão quer ouvi-lo, uma multidão quer ser curada. E Jesus se compadece. A Bíblia fala que Jesus vê aquela multidão
e ele se compadece. Ele estava triste, ele estava sofrendo, ele queria ficar sozinho, ele queria ficar longe das redes sociais. Que aquela multidão era a rede social dele da época. Só que ele se compadece e ele trabalha. Ele prega, ele cura e ele termina o dia multiplicando pães e peixes e alimentando uma multidão de homens, mulheres e crianças, mais de 5.000. Os discípulos começaram um dia achando que o reino estava perdendo. E eles terminaram um dia recolhendo pães e peixes num cesto. Jesus estava ensinando para eles: o reino não perde. O reino nunca perde. Quando nós vivemos para o reino, ele não perde. Está doendo? Trabalhe. Está cansado? Quer se isolar? Trabalhe. Trabalhe para Deus. Ele vai sustentar você. Lembra que eu disse? Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. E eu falei: Senhor, eu quero continuar trabalhando. O Senhor é meu chefe. Qual é a minha agenda do dia? É para eu ir para o Brasil? Então vamos para o Brasil. Eu não imaginava estar aqui. Sobre nenhuma circunstância. Nenhuma. Nunca imaginei estar aqui, onde eu me formei, onde o João foi apresentado, onde eu vivi 6 anos, eu morei no internato feminino. E estar aqui hoje falando para vocês que Deus não erra, Deus não falha, Deus não é pego de surpresa. Nós precisamos ter em mente que Deus está cuidando de nós em todos os momentos e nós precisamos encher a nossa mente de Deus. Não é de pensamentos positivos, frases positivas, não, é de Bíblia, é de Deus, da palavra de Deus, que dá vida, que dá paz, que traz confiança. Tenham versos bíblicos na sua mente de cor, porque são elas que me sustentam desde o dia do diagnóstico. Não temas, crê somente. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu sou o Senhor que te sara. Eu estou com você. Tenham versos bíblicos na sua mente para os momentos em que o inimigo tentar te assaltar. Nas crises de ansiedade, no trânsito, em qualquer lugar que você estiver, no trabalho, na escola. Quando algo ruim acontecer, quando uma notícia ruim bater na sua porta. Porque todos nós vamos passar por tragédias. Não as mesmas. Mas todos nós vamos enfrentar lutos, divórcio, doenças. E nós precisamos estar firmes na nossa fé. A gente não pode deixar para exercitar a fé no momento em que a gente precisa dela. Ela já tem que estar firme, ela tem que estar firmada sobre a rocha. Senão a gente vai desabar na areia. Então, tenham versos bíblicos, coloque-os no seu espelho do banheiro, na sua parede. No meu quarto, na clínica, minha parede ela era cheia de versos bíblicos, que eu escrevia a caneta e colava com fita, com durex. E cada vez que eu entrava no quarto, eu dava de cara com um verso bíblico. Eu estarei com você, eu te darei a vitória. Eu sou o Senhor que te sara. Eu só não coloquei no teto porque eu não alcancei, mas eu estava com vontade, porque eu queria deitar e olhar. Então, Rubinho está aqui. Se eu fui para a clínica, foi por causa dele, foi outro milagre que Deus operou. Porque Deus abriu muitos caminhos para mim. E o Rubinho se tornou gerente da clínica em dezembro. Em março, Deus falou no meu coração que eu devia ir para a clínica. Quando eu entrei em contato, a dona Cátia falou: eu vou pedir para o gerente falar com você. O gerente era o Rubinho, que estudou com meu marido aqui, formou com ele em educação física. E o Rubinho falou assim: só vem. E eu sou muito grata a você e serei eternamente grata a você. Você é um dos milagres de toda a minha história. Que o gerente da clínica era nosso amigo e facilitou a minha ida. Muito obrigada. Não temas, crer somente. Essa história é linda de Jairo, porque ele se aproxima de Jesus, pede para curar a sua filha, mas Jesus é interrompido pela mulher com fluxo de sangue, aquela multidão acotovelando Jesus. Nisso, Jesus recebe a notícia que Jairo recebe a notícia que sua filha já havia falecido, e eu imagino aquele momento, Jesus fixando os olhos nele. Jesus leu o coração dele.
Jesus viu o que se passava no coração dele, Jairo não precisou dizer. Então Jesus responde o que ele nem falou. Jesus olha para ele, não temas, crê somente. Tenha sua mente cheia de Deus, senão o mundo vai encher ela de outras coisas. Estou encaminhando para o fim, tá? Não quero cansar vocês. Aí você pode se perguntar, Simone, e se a cura não vier? Eu creio de todo o coração que ela virá. Eu creio de todo o coração, porque Deus é o Deus do impossível. E Ele, muitas vezes, age quando tudo parece realmente impossível, para mostrar que foi Ele que fez. Simone, mas e se o milagre não acontecer? E se a cura completa não vier? Se o milagre completo não vier? Porque eu quero que vocês entendam que eu já vivi muitos milagres até aqui. Estar aqui é um milagre, porque Deus tem prolongado os meus dias. Não era para eu estar aqui mais, e Deus tem me dado mais dias. Hoje eu não tenho dores, eu não vivo mais à base de opioides. Hoje eu consigo sair, eu consigo fazer uma viagem, é um pouco custoso, mas eu consigo. Eu consigo fazer coisas com os meus amigos, eu consigo socializar melhor, eu consigo caminhar um pouco melhor. Eu já vivo muitos milagres, então não pensem que se porque o milagre completo, se ele não vier, eu não vivi milagres. Eu vivi muitos milagres. E como eu disse ontem, meu filho está aqui, vocês estão aqui, e eu preciso que meu filho entenda que mesmo que o milagre completo não venha, Deus continua sendo bom. A nossa fé não pode estar baseada nas circunstâncias da vida. A nossa fé tem que estar baseada em Deus, e Deus é bom. Deus não erra, Deus não falha. Deus tem uma perspectiva eterna sobre nós. Ele plantou a eternidade no nosso coração. Ela não nos foi meramente falada, ela foi plantada em nós. Nós ansiamos por mais. Essa vida aqui é muito pouco. Porque Deus plantou a eternidade no nosso coração. A vida aqui é como uma neblina, ela se dissipa muito rápido. Por isso que nós precisamos viver para o reino, viver para o que é eterno. Então, mesmo que esse milagre final de cura completa não aconteça, ele vai acontecer na manhã da ressurreição. Porque eu irei acordar e eu nunca mais vou morrer. E esse milagre é muito maior do que se Deus me curasse agora. Porque nós vamos ressuscitar. Os salvos que morreram em Cristo, vão ressuscitar. E nunca mais vão passar pela morte. E isso nós já temos garantido. Porque Jesus garantiu na cruz para nós. Nós só precisamos aceitar. Todos os dias consagrar a nossa vida a Jesus. Aceitá-lo como nosso Salvador pessoal. Pedir para Ele limpar o nosso coração. Pedir para Ele cuidar das nossas ações, das nossas palavras, do que a gente faz. Porque uma das coisas que eu aprendi na clínica é a lei da vida. O que a gente faz pela outra pessoa é como se a gente estivesse fazendo para Jesus. Então, cuide com o que você faz para as outras pessoas. Porque você está fazendo para Jesus. E eu queria encerrar com essa história do missionário chinês. Ele foi um missionário que trabalhou a vida toda para Jesus, que pregou e que sofreu muito por isso. Foi açoitado diversas vezes, chicoteado, sofreu muito em nome de Jesus. E cada vez que ele era preso, açoitado, ele voltava e continuava pregando. E uma noite, já idoso, ele estava na casa de um amigo. E ele acordou de madrugada, gritando: eu tenho. E o amigo assustado foi lá ver o que tinha acontecido. E aí ele, meio assim, atordoado, viu que era um sonho, acordou e falou para o amigo: eu sonhei que Jesus estava voltando. E tudo pelo que eu trabalhei estava prestes a se realizar. Jesus estava voltando. E enquanto Jesus voltava nas nuvens, ele olhou para nós aqui na terra e ele perguntou: quem tem cicatrizes por mim? E ele grita: eu tenho cicatrizes por Jesus.
Que nós possamos ter cicatrizes por Jesus. Que nós possamos viver uma vida com propósito. Que nós possamos ter bom ânimo diante das aflições, lembrando que o mundo está nos observando, o mundo está observando como nós reagimos diante das tragédias. Esperando, confiantemente. Tenham cicatrizes por Jesus, trabalhem para o reino. E não se esqueça, Jesus está muito próximo de voltar. E eu creio no meu milagre, eu oro por ele. E eu sei que Deus vai fazer o melhor para a minha vida, para a vida de vocês também. Nunca percam essa confiança. Nunca percam o olhar da eternidade. E levem Jesus para as pessoas. Preguem a sua breve volta. Posso orar com vocês? Querido Jesus, muito obrigado, Paizinho, por esse dia tão especial. Por estar de volta aqui no NASP, nesse momento que eu tenho certeza que o Senhor sonhou para mim. O Senhor queria que eu vivesse, que eu sentisse o amor dessas pessoas tão queridas. Eu quero colocá-las, Senhor, em Tuas mãos. Que o Senhor possa estar com elas, guiando-as, fortalecendo-as. Que o Senhor possa estar com elas diante das dificuldades, dos desafios, dos sofrimentos. Nós sabemos, Senhor, que essa vida, ela é cheia de tristezas. Mas nós sabemos também que o Senhor está lá. O Senhor está lá no fundo do poço para nos encontrar e nos tirar de lá. Que o Senhor esteja com cada um aqui, Senhor. Que o Senhor cuide de cada um. Que o Senhor dê a eles a perspectiva da vida eterna. Coloque neles, Senhor, este olhar de que essa vida é uma neblina. E que nós possamos usar o nosso tempo para honrar e glorificar o Teu nome. Abençoe, Senhor, a vida de cada um aqui. Eu agradeço por cada um que ora por mim. Eu sei, Senhor, que eu estou aqui hoje porque eles oram por mim. Eu sei que os meus dias têm se prolongado porque eles oram por mim. E eu sou imensamente grata. Perdoa, Paizinho, os nossos erros, as nossas falhas. Nos ajude a ser melhor a cada dia. Nos dê, Senhor, um coração puro. Coloque em nós um coração puro. E nunca afaste de nós o Teu Espírito Santo. Que Ele sempre nos impressione. Que Ele continue moldando o nosso caráter, as nossas ações e as nossas palavras. Nos dê um bom restante de noite. É o que eu peço e te agradeço em nome, por amor de Jesus. Amém. Muito obrigada, gente.